Bem, pessoal, desculpa interromper um pouquinho o treinamento que vocês estão tendo ao longo da semana, falando sobre análise fundamentalista. E se você não está fazendo, poxa, tá na descrição aqui do vídeo o link para você acessar a playlist do treinamento. O treinamento é totalmente gratuito sobre análise fundamentalista, onde eu deixo aqui no canal para você aprender um pouquinho mais sobre renda variável. Além do mais, a gente tem um treinamento também de análise gráfica e técnica, também gratuito no canal, e análise e estudo de opções, derivativos de uma maneira geral. Você tem também aqui na playlist, uma playlist na descrição aqui desse vídeo, tá bom? Então estou interrompendo a continuidade das videoaulas que a gente está dando aqui sobre análise fundamentalista, justamente para trazer para você como você pode aumentar a performance da sua carteira. Bem, para falar um pouquinho para você como é que você aumenta a performance na carteira, a gente tem que partir de um princípio que você já tem uma carteira de investimentos em renda variável, ok? Ou em renda fixa, enfim, qualquer ativo que seja. Vamos dizer, eu estou colocando números fictícios aqui e coloquei valores mais baixos, né? Que muitas pessoas chegam aqui nos comentários, pô, já faz cálculo em cima de valor mais baixo, de 10 mil, de 5 mil, de 50 mil reais, não faz cálculo com 100 mil, com 200 mil, que é fora da realidade de muita gente. Beleza, eu coloquei um número aqui bruto, né, que seria 10 mil reais, número totalmente assim, o valor total que você pode fazer seus múltiplos. 10 mil seria 100%, 100 mil, 1 milhão, então você teria como fazer os seus múltiplos aí nas suas contas. Coloquei que você teria uma carteira de ações no valor de 8 mil reais e teria um saldo líquido de 2 mil. Só para fazer uma base de conta. A minha intenção aqui é que você entenda o raciocínio, o racional da operação. Existe uma operação no mercado financeiro chamada operação a termo. O que é a operação a termo? Falando como uma linguagem simples, é como se você estivesse comprando um ativo no cartão de crédito. Quando você compra uma mercadoria no cartão de crédito, o que isso é feito? Você está comprando aquela mercadoria, ok? Com um prazo para pagamento. E naquele prazo a pagamento pode ter juros ou pode não ter juros, ok? E se você, no caso na renda variável, você compra um ativo com prazo para poder você estar pagando e você tem os juros daquela operação. Então você está comprando um ativo com juros lá na frente. Então, por exemplo, a operação a termo, ele vai comprar o ativo com os juros com um prazo específico. Você pode determinar o prazo que você quer pagar por aquela operação, que vai ser de 16 a 999 dias. Ah, Jean, por que 999 dias, não 1000 dias? Cara, isso aí a Bolsa determinou, ok? Então, esse aqui é um prazo específico que a Bolsa dá, de 16 a 999. Para quanto maior o prazo, maior a taxa de juros que vai ser cobrada. Então, se você estiver fazendo uma operação a termo e botar um prazo de 180 dias, esse juros vai ser maior do que um prazo de 90. E aí, ele é somado ao valor do ativo quando você vai fazer a compra. Por exemplo, se você tem um ativo que custa 10 reais e os juros para você fazer aquela operação, num prazo de 180 dias, por exemplo, vai ser de 1,2%. Então, 10 reais mais 1,2%, ok? Vai dar quanto? Vamos fazer a conta aqui para não errar para vocês. 10 reais, 1,2%, vai dar 12 centavos. Então vai sair a R$10,12. Então aquela ação que você estaria comprando a 10, na realidade você vai pagar lá daqui a 180 dias R$10,12. Ok? Você vai ter que ter os R$10,12 para poder pagar. E como é que funciona como é que você está falando para mim que isso é uma alavancagem na tua carteira? Por exemplo, para cá, ao fazer uma operação a termo, você não precisa ter o dinheiro dos R$10,12 por ação, nesse exemplo que a gente está dando, no momento atual. Você só vai precisar desse dinheiro na data futura. Só que nesse interim, nesse percurso de tempo, entre a data de hoje e a data final, você precisa ter uma garantia para operar esse ativo, ok? E essa garantia, ela varia de acordo de ação para ação, que pode ser numa média, né? Estou botando aqui de 15% a 40%. Ah, Jean, onde eu acho essa garantia? Cara, pergunta ao seu assessor de investimentos, pergunta à corretora onde você opera, que eles vão te dizer qual é a margem de garantia para você estar operando aquele determinado ativo a termo, para você estar sabendo como é que funcionam as operações. Outra coisa que você tem que perguntar é como funciona a corretagem para operações a termos, que ela é diferente da corretagem da operação normal. Geralmente a corretagem a termo é a operação via tabela Bovespa, que é 0,5% mais 25 e 21 no dia. Então por isso você tem que estar verificando
com a tua DTVM, a tua CCTVM, como você vai estar, quais são os custos inerentes a essa operação, ok? Então, voltando aqui ao assunto, você não precisa de ter os R$10,12 no dia D0 ali, na hora que você fizer a tua compra. Sim, na data futura, quando você fizer o pagamento, como a gente faz no cartão de crédito. E você precisa ter somente a garantia, que é o que é a garantia? É um valor depositado em conta, na sua conta da sua corretora, seja em ações, seja em título público, seja em dinheiro realmente na sua conta, que te dê garantia para você operar aquele ativo a termo. E quando você faz isso, quando te dá garantia para você operar a termo, você, como eu disse antes, você precisaria de um mínimo de 15% a 40% sobre o valor que você está fazendo a operação. Então, por exemplo, se você comprasse uma ação, qualquer uma, estou dando um exemplo aqui, que custasse total da tua operação R$5.000, quanto você precisaria de ter de margem de garantia para você operar R$5.000? Nesse caso aqui, eu coloquei uma margem de 30%, tá? Uma margem até elevada para o mercado. Coloquei aqui, ó, 30% de margem, que daria R$1.500, só para base de cálculo, só para a gente fazer aqui uma ideia de como seria isso. Então, você precisaria de R$1.500 para operar 5.000, ok? Só que você tem quanto em dinheiro na sua carteira? Você tem R$2.000 em dinheiro, que é o seu saldo líquido, ok? Mais R$8.000 em ações. Sendo que as ações, quando você tem as ações em carteiras, ela também sofre um deságio para servir como garantia. E tá no mesmo valor que a margem de garantia também te oferece. Se a margem de garantia te oferece de 15% a 40%, tem ações que te dão também o deságio de 15% a 40%. Eu coloquei aqui a mesma margem, a mesmo deságio de 30% sobre 8.000. Então o deságio seria aqui de R$2.400. Então o valor que aquela ação que você tem aqui com um patrimônio dentro da tua carteira de R$8.000, ele passa a ser 5.600, que é para você utilizar como garantia para a sua operação a termo. Então 5.600 mais os 2.000 que tem em dinheiro na sua conta, daria um total de 7.600 que você pode utilizar como margem de garantia para fazer a operação a termo, ok? Só que você pode utilizar 7.600. Você vai usar isso tudo? Cara, nunca use. Nunca use a margem total para você alavancar a tua carteira. Por quê? Já vi muita gente boa perder muito dinheiro no mercado e perder patrimônio às vezes porque estava alavancando demais a tua carteira. A alavancagem faz as pessoas quebrarem. Então, se você for alavancar, é 10, 20, 30% no máximo da tua carteira inteira. Justamente para você ter o quê? Poxa, aproveitou um movimento de retração muito forte, uma crise muito gigantesca, um problema gigantesco que é pontual, que o mercado ele pode voltar. Você está comprando boas empresas, você não está comprando um pozinho, você não está comprando uma empresa ruim. Cara, isso aqui é para fazer com empresas sólidas, com boas perspectivas de resultado. Por isso você está estudando análise fundamentalista. Então aqui eu estou te ensinando o método, como você vai gerenciar isso, e o risco, cara, é seu. Você tem que fazer de uma maneira que você não corra tanto risco para você fazer a operação. O que é não correr risco? Não usar tudo que você tem de margem, que é muito perigoso. Porque você está alavancando o dinheiro que você não tem. E lá na frente, daqui a 180 dias, você vai ter que pagar. E aí eu vou te ensinar como você não vai estar pagando esse valor, que é liquidação antecipada do termo. A gente vai chegar nesse movimento. Então, por exemplo, você tem 7.600. O que eu coloquei aqui? Se você precisa de 1.500 de margem, ok? E a tua carteira hoje te libera de margem de 7.600, na realidade você está usando o quê? 20% só da margem necessária. Então você está usando 20% da tua carteira, ok? Do que você tem de patrimônio para alavancar. Por que você vai usar somente de 10 a 30% da tua carteira? Não usar mais do que isso. Porque se a ação que você tem que está usando como garantia, sofreu uma depreciação, sofreu uma queda, o teu valor de garantia também cai. E vai chegar um momento que talvez você precise botar um aporte maior. Lembrando que tudo que você está comprado no ativo. Quando você faz uma operação a termo, você comprou um ativo, ok? Para um prazo de pagamento. Se aquele ativo recuar, você vai perder o valor de compra menos o valor de venda. Você vai perder aquele valor.
ok? Você vai ter prejuízo da mesma forma que você teria com uma ação. Você só está postergando o prazo de pagamento, ok? E aí você pagando uma taxa de juros sobre aquele valor. Então, por exemplo, se você tem resultado positivo na tua carteira como um todo, isso é uma forma de você diversificar mais, você fazer um caixa, né, com o dinheiro, com a ação que você tem. Então, 8 mil mais os 5 mil dessa operação, você estaria operando 13 mil reais no total. Isso você tendo somente 10 mil. E aí, se na tua carteira como um todo você tiver um resultado de 5%, isso daria 650 reais. 650 reais para 10 mil seria um retorno de 6,5%. Então você aumentou a performance da tua carteira em 1,5%, utilizando um termo como garantia. E como é que você não paga essa ação lá no prazo final, ok? Quando você fizer lá daqui a 180 dias. Você vende ela antecipadamente. Então você vai, aqui a gente botou uma hipótese de 180 dias, ok? Você pode botar 900 dias, você pode botar quanto prazo você quiser. Lembrando que lá na frente você vai ter que pagar o ativo, você vai ter que chegar junto ou encerrar o termo. E aí como é que é encerramento do termo? É você vender o ativo no mercado. Então você comprou o ativo, beleza? Via operação a termo. Comprou o ativo a 10 reais, por exemplo. O ativo foi a 13 reais. Você vendeu? Beleza, daqui a 2 dias liquidou. Liquidou, você vai ligar para a corretora, vai entrar em contato com o teu assessor, vai entrar pelos canais de atendimento onde a corretora lhe atende e vai falar assim, poxa, gostaria de liquidar meu termo, porque eu já vendi a ação. Se você tem 1000 ações, você vai vender 1000 ações. Se tem 1000 ações a termo, você vai vender 1000 ações. Logo, a operação está encerrada. Comprou e vendeu. E aí você liga para a corretora e liquida o termo. Quando você liquida o termo, você entrega aquelas ações que você adquiriu antecipadamente. E aí você já pagou a taxa de juros, porque quando você emitiu a nota de corretagem na operação a termo, você em vez de pagar 10 reais, vai aparecer na nota comprada R$10,12, por exemplo, que foi aquele 1,2% que eu coloquei aqui como hipótese. A taxa do termo, a taxa de juros do termo, ele vai variar de corretora para corretora e vai variar de ativo para ativo, em cima do prazo e de prazo para prazo, porque cada ativo tem um risco operacional, enfim, isso aí é mais detalhes sobre o assunto. Eu estou querendo te passar, dar uma pincelada de como é que funciona a operação. É óbvio que quando você for fazer a operação, é importante você tirar todas as suas dúvidas com o operador que está no outro lado da linha, recebendo a ligação e querendo fazer a operação junto com você para te ajudar, tá bom? E aí você tentar um assessoramento maior. Entendeu mais ou menos como é que funciona? Se você não entendeu, deixa nos comentários para poder saber qual é essa dúvida, para poder sanar essa dúvida ao longo desse treinamento de análise fundamentalista, do treinamento que a gente tem aqui no canal. Então, aumentar a performance da operação da sua carteira não é somente alavancar para fazer operações de day trade. Você pode sim, além de fazer a operação sua de day trade que você faz com parte do seu patrimônio, você pode fazer uma operação termada, que é o termo que a gente está utilizando, que é o ativo que a gente está utilizando, para um prazo específico para aumentar a sua capacidade de compra. Vamos dizer que você tenha, por exemplo, aqui a gente colocou 10 mil reais, você comprou mais 5 mil de ações. Então você já comprou 50% a mais da tua carteira. Você tem mais 50% em dinheiro para você comprar qualquer ativo que esteja relacionado na bolsa. Então, por exemplo, numa crise internacional, quando tudo está em baixa, tu fala assim, poxa, se eu tivesse mais dinheiro, eu poderia comprar mais ação. Pô, tá aqui, cara. Operação a termo. Se você tem 100 mil reais, você pode comprar 50 mil de termo. E aí utilizando como margem esse patamar. Não ultrapassar 30% do valor total de margem que você tem, porque pode o ativo que você tem fazer um movimento de retração e você diminuir a tua margem e ter que aportar mais dinheiro. Ok? A corretora solicitar ou aporte de dinheiro ou o encerramento do termo, porque o risco vai ficar controlando isso na tua carteira. Então é super importante, quando você fizer uma operação a termo, é a mesma forma do que você está fazendo uma operação de compra normal. A diferença é que você tem um prazo de pagamento maior, ok? Você vai pagar daqui a 60, daqui a 90, o prazo que você estipular no momento da aquisição daquela ação. E aí o que acontece? Se você perder na operação a termo, você vai ter que bancar. Então, por exemplo, você comprou uma ação a 10 reais, ela foi a 7,
você perdeu R$3 por ação. Se você tem 1.000 ações, né, por exemplo, você vai perder R$3.000. Então você às vezes vai ter que até vender a tua ação para poder pagar aquele ativo. Então, para poder pagar o ativo não, porque você vai ter que pagar R$10. Você vai ter que pagar os R$10 lá. Os R$10, cara, você vai ter que pagar independente se a ação subiu ou se a ação caiu. Você contratou, igual passou o cartão de crédito. Comprou no cartão de crédito, dá R$10.000, você vai ter que pagar R$10.000, independente se daqui a 2 meses aquele bem que você comprou esteja mais barato. A mesma coisa funciona aqui em renda variável. Você comprou, você estipulou o valor que você quer pagar e ponto. Se a ação cair, você vai pagar aquele valor e vai tomar um prejuízo. É simples assim. Mas sempre a diferença que você tem a pagar ou a receber é o valor de venda menos o valor de compra, ok? Multiplicado pela quantidade. Espero ter sido o mais simplório possível aqui para poder passar esse conteúdo para você, porque tentei do máximo possível tentar te passar da maior forma, mais didática possível. É óbvio que não tem como te ensinar o termo aqui, não sei quantos minutos deu o vídeo, 7, 8, 10 minutos, não tem como te ensinar uma operação a termo, como é que funciona, os cálculos todos envolvidos e tal, mas a ideia aqui é passar a informação de uma maneira clara e objetiva para você. Dúvidas maiores que você tenha sobre o assunto, sobre a operação a termo, como é que funciona, é imprescindível você se tirar junto à DTVM que você esteja operando, junto com o seu assessor de investimentos, junto com o seu gerente bancário, enfim, a pessoa que ele assessora nas suas aplicações financeiras para que você não corra riscos desnecessários. Aqui o meu trabalho é passar esse conhecimento para você e mostrar que existe isso no mercado, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo, dos treinamentos que estão passando aqui no canal, e qualquer dúvida que você tenha pode deixar nos comentários, que assim que der eu consigo responder. Se você tiver uma dúvida nova, não escreva no mesmo comentário, porque eu não recebo esse comentário novo que você faz dentro de um outro comentário, e aí acabo não conseguindo responder você. Faz um comentário novo que aí eu recebo no meu YouTube Studio, que é o lugar onde os criadores recebem essas mensagens, aí eu consigo receber. Tem uma demanda um pouco maior, cara, me manda para o meu e-mail, tradersupremo@gmail, que eu consigo responder você com maior clareza, tá bom? E se você precisar de alguma coisa, estou aí para poder ajudar, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que queiram aprender mais sobre o mercado de renda variável, porque compartilhar conhecimento é sempre importante. Grande abraço, até o próximo vídeo. Ótimas operações para você, né, durante a semana, e até a próxima videoaula aqui no canal. Até mais, tchau, tchau.